Olá galera, estou aqui no Maria Farinha, Resort Amoaras, faz parte da Grande Recife, Pernambuco, e hoje eu vou falar com o presidente da ANAF, Salmo Valentim. Bem galera, como vocês estão vendo aí, evidente, né? Salmo Valentim, presidente já no segundo mandato da ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Agora foi fundada a Federação Brasileira dos Árbitros de Futebol. O Salmo também foi eleito aí o presidente, está em processo ainda de criação, né, de documentação. E vamos bater um papo aqui rápido com o presidente para saber como é que está a atualidade, como é que está esses processos todos. Mas também quero saber um pouco mais da história do presidente, né, de tudo, como começou. Salmo, comece aí falando como você se tornou árbitro de futebol, onde você estudou, que ano foi e como foi assim, como você chegou na arbitragem. Então, Marcelo, bom dia. Primeiro, te agradecer aí pela vinda ao nosso estado. Veio, além dessa entrevista, veio também cobrir aí a final da Copa do Nordeste, que muito nos honra. Eu tenho dito que você é a única voz que tem combatido os desmandos da arbitragem brasileira, né? A minha história começou em 1996, né? Eu fiz o curso na Federação Paraibana de Futebol, me formei em 96, não atuei, em 97 eu vim para a Federação Pernambucana. E aí atuei em Pernambuco até 2009. Entrei na CBF em 2001, 12 de abril de 2001, e passei 8 anos. Assim foi minha história na arbitragem. Fui presidente do sindicato daqui de 2004 a 2008, né? Sempre em defesa da classe, e isso muitas vezes custa a tua atuação, né? Porque o sistema é muito engraçado. O sistema é opressor, né? E depois vira oprimido. Então, as pessoas que viram presidente, ao invés de contribuir para ter passado pela opressão, eles passam a oprimir ainda mais. Então, infelizmente, essa é a história, mas assim, me sinto honrado em fazer parte desse processo há mais de 24 anos. Fazendo uma rápida pesquisa aí, né, da sua vida aí no sindicato, né, na arbitragem, quando você foi presidente do sindicato aqui de Pernambuco, teve um episódio aí de uma greve, onde ficou bastante marcada, né, porque você praticamente foi o único presidente que se tem notícia até hoje que enfrentou o sistema, que peitou a federação, que paralisou um campeonato por um determinado tempo. Conta aí, como é que foi essa experiência? Isso aconteceu em 1996, né? Carlos Alberto Oliveira, que Deus o tenha em bom lugar, fez uma declaração bastante feliz em relação à arbitragem, achando que a arbitragem estava vindo prejudicar o esporte, né? E aí nós fizemos um movimento, assim, todos os árbitros abraçaram, Josemar, Antônio André, Emerson Sobral, Adriano Siebra, então os árbitros da época, Valdomiro Matias, abraçaram esse movimento. O próprio Gilber, na ocasião, era presidente da comissão de arbitragem, e nós decidimos por uma paralisação. Isso durou quase uma semana, né? Ele pediu a interferência da CBF, né? Como sempre, né? A CBF vem para oprimir a arbitragem, né? E aí nós conseguimos conciliar. Os árbitros já estavam desesperados, que havia uma ameaça de tirar todos os escudos de o cara atuar na CBF, e naquele momento Cláudio Mercante e Eric Bandeira vinha numa sessão muito grande na arbitragem, e nós tivemos que de fato ter um recuo. O esporte venceu essa guerra, né? A arbitragem veio de fora do estado, mas a luta da gente era para que os árbitros daqui não atuassem. Eles queriam ainda isso, que fosse o árbitro e os dois assistentes, e nós terminamos não atuando. No final chegou no consenso que só os 4 árbitros entrariam. Mas Carlos Alberto, assim, era um defensor assíduo da arbitragem e do quadro de Pernambuco. Seguindo ainda aqui em Pernambuco, né, Salmo, você também teve assim, uma experiência. Por quantos anos você foi presidente da comissão? Eu fui presidente da comissão de 2014 a 2017, né, um pouco mais de 4 anos. Eu entrei no dia 14 de setembro de 2014 e saí no dia 29 de julho de 2017. Fala para nós aí dessa experiência. A experiência, assim, é extremamente positiva e engraçada, né? Porque o poder atrai. Quando você está na comissão, as pessoas viram teus amigos. Estou falando isso dos próprios árbitros, né? Ele liga no teu aniversário, ele liga se teu filho nascer, ele liga se teu pai morrer,
ele liga se tua mãe espirrar, mas depois que você sai do meio, que eles não têm o que tirar de você, eles passam a te chamar de bandido, de ladrão, né? Porque geralmente as pessoas que agem dessa maneira é o que ela enxerga nele mesmo, aí ele quer ver no outro. Então, assim, é um meio que precisaria ser estudado em Harvard, né? Porque as pessoas mudam de uma forma tendenciosa. Você vê um exemplo agora, Alício Pena Júnior, ele trabalhava com Almir, né? Todo dia, e os dois iam de carro trabalhar. E ele mentiu numa audiência, né? Juliano Bozano foi advogado da ANAF, teve a sessão com a ANAF e hoje é da comissão e vai defender a CBF. Então, assim, eu vou dizer o seguinte, que está no caráter, né? Está no caráter, não está no homem, está no caráter. Mas diga aí, Salmo, e qual foi o motivo lá atrás, né, quando você era presidente, que você deixou a comissão, se você mesmo que quis sair, alguma coisa desagradou e você pediu para sair? Na verdade, na época, a gente teve o VAR aqui em Pernambuco, o primeiro VAR em 7 de maio, foi o primeiro VAR do Brasil, né? Que Périco Bassol diz até hoje, vendo na propaganda dele, que ele foi o primeiro árbitro de vídeo do Brasil, né? E eu estava aqui, hein? Estava aqui. 7 de maio. E aí, aquele jogo já foi muito tumultuado, ali já houve um erro do VAR, né? Porque a imagem que o árbitro via não era a imagem da Globo, na época ali foi um desastre, eu vou dizer assim, né? E dentro da minha seriedade eu coloquei isso para o responsável que veio da Alemanha, não lembro o nome. E em seguida, depois daquele jogo, se levou mais quase 2 meses para o segundo jogo, né? E a Comissão Nacional, através de Sérgio Corrêa, né, forçou para que o Wilton Pereira, Vangassi e Emerson Carvalho fizesse a final lá em Salgueiro, Salgueiro e Sport. E o gol que aconteceu na partida, ninguém sabe até hoje, né, se a bola saiu ou não. Alício mentiu, disse que tinha um pendrive, que tinha um lance, que o gol era legal, né? Foi outro desastre. Nesse caso aí, nesse lance, era o Emerson, não era? O Emerson Carvalho. E o Emerson, né? para quem aí não se lembra, ele foi para a Copa do Mundo, é considerado aí, hoje ele está na comissão de arbitragem da CBF, ele é considerado um dos melhores assistentes aí de todos os tempos, né? Só que o Emerson é o mesmo desse gol e também é o mesmo do triplo impedimento lá em Santos, né? Pra você ver como é que é o nível da nossa arbitragem. Nada contra o Emerson, tá? Emerson é uma pessoa fantástica, um menino sensacional, ninguém está falando da pessoa Emerson, estamos falando dentro de campo do profissional, né, Sal? Exatamente, Emerson é uma pessoa fora da curva, eu vou dizer assim, um ser humano diferenciado. E aí aconteceu isso me desagradou bastante, até porque eles vieram para cá, tentaram impor tudo, né? Sérgio, Alício, essa forma truculenta que eles sempre tiveram de administrar, sem ter a certeza, parecendo um menino de 20 anos, né? Porque o jovem de 20 anos acha que não morre, e quem está na comissão acha que não sai, né? E é transitório, né? A gente vai passar, e a comissão também vai passar. Quantos presidentes já não tiveram aí na comissão? E aí me desagradou, eu tive uma conversa muito franca com o doutor Evandro, disse que eu não estava satisfeito com aquela situação e que eu precisava disputar a ANAF, me afastei e coloquei Emerson Sobral. Conversei com o doutor Evandro, conseguimos colocar Emerson Sobral como presidente e assim a vida seguiu. Em 2018 eu fui eleito presidente da ANAF. Bom, Salmo, já que você está falando de Emerson, né, todo mundo sabe aí, quem é da arbitragem sabe que depois que Emerson entrou na comissão de arbitragem aqui de Pernambuco, houve um distanciamento entre vocês, né, vocês são compadres, né, vocês têm uma aproximação, foram amigos assim há muitos anos, hoje parece que essa amizade está meio estremecida. O que você tem assim a falar, o que aconteceu com o Emerson ou com você para ter esse distanciamento? Faz 2 anos e meio aproximadamente que eu não tenho qualquer... que eu não falo com o Emerson, né? Eu não sei os motivos dos quais ele se afastou de mim. O que eu sei que na última conversa ele falou para mim que a arbitragem brasileira estava ruim porque eu e Gaciba vivia brigando, né, por espaço. Então, assim, mas é o entendimento dele, eu permaneço padrinho do filho dele, ele não tem como tirar, né, assim, essa relação. Espero que um dia a gente possa sentar, se entender e construir esse tempo aí. Nós temos desde 96, né, que nós frequentávamos a casa um do outro. Então, sinceramente, eu não sei o motivo, mas Emerson é uma pessoa decente, do bem e que procura sempre ser equilibrado.
Não sei por qual motivo também ele se afastou da CBF. Pessoal, aqui não tem perguntinha fácil não. Se fosse para fazer perguntinha combinada, eu não estaria aqui não. E continuando aí nesse lado polêmico aí, vamos falar agora sobre uma pessoa aqui que fala bastante de você, sempre que ela pode, ela tá te cutucando, tá falando alguma coisa, soltando alguma coisa. O Wilson Mendonça, qual é o problema que existe entre Salmo Valentim e Wilson Mendonça? Ele soltou aí uns anos atrás, aí, acho que uns 2, 3 anos atrás, aí um documento aí com uma série de acusação contra você. O que leva o Wilson a fazer esse tipo de coisa, a falar de você? Qual é o problema aí entre o Wilson e Salmo? Assim, eu costumo dizer, Marcelo, que da história de Pernambuco, para mim, o Wilson é o melhor árbitro que eu vi atuar até hoje, tá? Dos que eu vi atuar. Pode ser que surja outro aí, o tempo vai dizer. Dentro de campo, eu achava o Wilson com uma atuação impecável. O Wilson deve ter algum problema de desequilíbrio, deve ser apaixonado por mim, possivelmente, tá? Mas como eu não tenho qualquer relação com o homem, tá certo? Ele deve ter ficado frustrado. Porque, pessoalmente, eu nunca tive nada contra ele, nunca fiz nada para prejudicar a carreira dele. Quem tirou ele da FIFA foi Sérgio Corrêa, foi o primeiro árbitro da história da FIFA a sair por deficiência técnica, né? Em 2007. Então, assim, sinceramente, eu não sei, ele tenta me atacar, mas todos os projetos dele é frustrado. Ele tinha um sonho de ser presidente da comissão, se aproximava da federação, nunca foi colocado, e o ano passado disputou a eleição na chapa da oposição do Dr. Evandro, né? E aí perderam, acho que o espaço dele diminuiu ainda mais. O que falta nele é caráter e sinceridade. Ainda na polêmica, né, aqui de Pernambuco, para a gente sair desse assunto e ir para o nacional. Em relação à comissão de arbitragem, na época do Sobral, né, e agora na época do Rufino, comenta-se muito que você tem uma interferência na comissão, que você escalaria, que você tem influência, né? Que você é muito próximo do Dr. Evandro, que você era muito próximo do falecido Murilo, e que você realmente, quem escalava era você. E inclusive pessoas próximas a Sobral chegaram a comentar que ele ficava muito triste com isso, que ele falava muito isso nos bastidores. E o que você tem a dizer agora sobre isso? Alguma vez você interferiu? Eu vou fazer uma comparação. Sérgio Corrêa foi presidente da comissão de 2007 a 2012. Aí entrou Aristeu, aí dizia que Sérgio escalava. Entrou Antônio Pereira, dizia que Sérgio escalava. Entrou... Eu acho que ele escalava. Serapião, dizia que ele escalava. Entrou Gaciba, dizia que ele escalava. Então, assim, as pessoas, elas precisam entender que cada pessoa que assume o cargo, elas são livres. Eu não tenho qualquer interferência. Eu nunca interferi absolutamente em nada no trabalho de Emerson. Se ele ligasse para mim e quisesse uma opinião, eu daria. Mas eu não interferi em nada. Como indiquei Sebastião Rufino para o Dr. Evandro, ele ser o presidente substituto de Emerson na época, tá certo? Mas nunca interferi absolutamente em nada. As pessoas criam esse monstro. Eu tenho uma relação com o Dr. Evandro, frequento a casa dele em aniversário, final de ano, ele frequenta a minha, nos cumprimentamos, vamos para jogos juntos, certo? Somos amigos, vou dizer assim, mas sobre a arbitragem, se ele me perguntar, eu dou opinião. Sobre o trabalho da comissão, ele tem que perguntar ao presidente da comissão e não a mim. E com o Rufino, teve alguma conversa, alguma aproximação? Ele te perguntou alguma coisa alguma vez? O Rufino nunca me consultou absolutamente para nada. Eu e o Rufino, a gente troca mensagem pelo Instagram, curte uma coisa do outro, mas a nossa relação é completamente distante. Então, assim, inclusive o Rufino fez um excelente trabalho no campeonato desse ano, né? A única coisa que falta à comissão atual é sinceridade para tirar os árbitros do quadro. Precisa chamar as pessoas, quem lidera, quem é gestor, tem que ter a postura, a dignidade de chamar o outro e dizer que ele não serve. E não excluir sem dizer nada. Para mim é o único senão que acontece na comissão, porque os árbitros que dizem a mim, Fora disso, o trabalho dele está sendo excepcional. Você acha o trabalho dele bom? Eu tive aí uma informação aí, vou citar a fonte, o presidente do Retrô, o Laércio Guerra, ele faz parte aí do movimento aí, com os clubes aí que querem tirar, eles querem a cabeça do Rufino, que acha que já deu, que o Rufino já está em um certo tempo, não está dando resultado, e eles querem
tirar o Rufino da comissão. Você sabe de alguma coisa? O que você pensa sobre o assunto? Olha, eu acho o seguinte, que eu sei da pauta, no jogo da final foi dividido esse assunto comigo, mas eu entendo que os clubes, ele não pode ter interferência na arbitragem, né? Isso é bastante ruim para o meio. Por isso que as comissões de arbitragem e a Comissão Nacional, elas não deveriam pertencer nem às federações nem à CBF, justamente por isso. Porque quem vota no presidente da federação é os presidentes de clube. E quem vota no presidente da CBF é os presidentes de clube também. Como é que a arbitragem pode ser nessa situação? Só no Brasil isso acontece, né? Na América do Sul, não mais. Na Europa, não mais. Em nenhum lugar decente, não mais. Só no Brasil. E aí vem o interesse, né? Vem os jogos, por isso que tem a CPI das apostas, né? E eu digo aqui abertamente, os árbitros brasileiros são dignos e sérios. São dignos e sérios. Eles não têm nenhuma proteção. Não há um investimento da CBF. O único investimento da CBF para que possa monitorar o árbitro é a tortura psicológica. Fora disso, nenhum. Então são todos extremamente dignos, porque nós não temos caso no Brasil de qualquer manipulação de resultado através da arbitragem. Tivemos em 2005, né? Lá em São Paulo. Né? Começou com Edilson. Mas atualmente, nenhum. Então assim, isso deixa tranquilo. Então, não há mais nenhuma dúvida da credibilidade da arbitragem. Porém, as comissões e as federações continuam psicologicamente torturando os árbitros. Mas você acha que o Rufino deve sair ou não? Olha, eu vou deixar... Ele está fugindo, pessoal, da pergunta. Eu digo o seguinte, Marcelo, cargo comissionado não se discute, se nomeia. O cargo é de Dr. Evandro. A decisão é de Dr. Evandro. Agora, o último de Pernambuco, eu prometo. Salmo, acho que você até fez parte disso, acho que foi durante também, quando você foi presidente de comissão, Pernambuco andou trazendo uns árbitros de fora aí. Começou, né, com Sandro Ritt, né, depois veio Fernanda Colombo, depois veio Marcelo Henrique. Péric Bassols, né, teve esses árbitros aí. E assim, por que foi tomada essas decisões de trazer esses árbitros de fora? Muitos deles já com a carreira comprometida no seu próprio estado e vieram para cá como se fosse um refúgio. Agora, o que isso trouxe para Pernambuco, para a arbitragem de Pernambuco, trazer essas pessoas de fora, sendo que muitos deles, né, igual por exemplo o Sandro Ritt, nem aqui morava, vinha aqui apitar o jogo, descia no aeroporto, catava o avião e ia embora. O que ele deu de volta para a arbitragem pernambucana? É importante ressaltar que esse modelo não é de Pernambuco, né? Sim. Esse modelo começou em Santa Catarina, né? Márcio Rezende, Juliano... São Paulo, né? São Paulo, lembra? Os 10 FIFA em São Paulo? São Paulo, usaram Brasília como celeiro dos árbitros que não tinha chance nos seus estados. Tocantins. Juliano Bolzano é um exemplo, né? Que não podia apitar em Santa Catarina. Foi para Brasília. E foi para Brasília só para apitar no Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, eu vou te dizer, Marcelo, com toda seriedade, isso é uma das coisas mais frustrantes que aconteceu na minha gestão de arbitragem. Não vale a pena. Não vale a pena, certo? Porque, vou lhe dar um exemplo muito. Sandro veio para cá no processo da Copa do Mundo, tá certo? Chegou aqui em 2012, fez o campeonato de 2012, fez o campeonato de 2013, queria impor a vontade dele. Messi no Paris Saint-Germain, Neymar no Paris Saint-Germain, Haaland no City, jogadores extremamente estrela, o Isaac queria ser estrela. Sandro queria decidir o jogo que ele apitava. Precisou a federação ser enérgica. E mesmo ele estando aqui, mesmo participando da Copa de 2014, tá certo? No processo de seleção, veio arbitrar de fora em 2014. Então, assim, é frustrante a situação. Sandro saiu pelas portas do fundo, foi embora, foi para o Paraná, né? Não quis deixar o escudo para Santa Catarina, aí no que queria fazer contrato por produtividade, como se fosse estrela, a federação não pagou absolutamente nada. Péric Bassol queria que a federação pagasse para ele a lavagem de roupa do hotel, né? Então, assim, como isso assim? Qual o resultado em campo? Marcelo sempre foi um árbitro muito decente, cumpridor. Infelizmente, a federação não quis dar continuidade e o presidente da comissão fica com essa carga. E nós tivemos a oportunidade vou dizer assim, de se relacionar e entender essa situação. Mas acho que para Pernambuco não foi experiência positiva. E defendo que o árbitro vá trabalhar em outro estado, desde que ele vá trabalhar verdadeiramente e morar nesse estado.
não pode fechar a porta para ele. Mas vir só para apitar em qualquer lugar, a experiência é frustrante, porque o resultado só vem para uma pessoa, para o próprio árbitro. Nem a federação, nem o quadro ganha absolutamente nada com isso. Tá vendo, galera? Isso aí é os bastidores que vocês não sabem. E aí ficam fazendo juízo, né, das coisas sem saber. E essa é a verdadeira informação de quem estava lá dentro, de quem está lá dentro, de quem sabe tudo. Bom, Salve, agora vamos, né, para a ANAF, né? Conta para nós aí qual foi o processo, como é que foi que iniciou aí você, o seu destino, né, o seu caminho na ANAF. Desde 2006, né, eu tive o prazer de conhecer Marco Antônio Martins, 2006, numa assembleia no meado de dezembro, salvo engano foi 4 de dezembro, em Santa Catarina, onde Aragão vinha para reeleição. Só que Aragão não tinha cumprido nada do mandato dele, né? E tinha um apoio, na época só votavam os sindicatos. E aí, conhecendo Marquinhos, a gente foi conversando e vendo que o formato que ali estava não podia continuar, né? E que a gente precisava agir. Então nos unimos, conseguimos vencer Aragão, a eleição de Aragão, de 14 a 13, né? Nessa época ainda o presidente de comissão ainda ligava para as federações, ainda pedia para os presidentes de sindicato votar, assim, mas nós conseguimos. Davam bandeira para os árbitros votar, né? Para os presidentes de sindicato votar. Foi né? uma briga judicial de quase 2 anos. Jorge Paulo foi eleito, assim, teve um mandato, vou dizer assim, muito além do esperado, né? Para a ANAF, ele tinha um apoio do Dr. Edson Rezende, e naquele momento eu já poderia ter virado presidente da ANAF, né? Sérgio Corrêa tinha um sonho de ser presidente da ANAF, mas a gente entendia também que Marco Sérgio não era da comissão ainda, né? Então, assim, a gente entendia que Marco Antônio Martins era o nome de consenso, né? E conseguimos que Marquinho fosse o interventor, né, da junta governativa, e depois, com a eleição, Marquinho ficou na ANAF aí como presidente, e depois da junta governativa até 2018, entendendo ele que aquele momento era uma transição. Pelo que a gente tinha construído, eu precisava ocupar essa cadeira. Então, assim, sem o apoio de Marquinhos, talvez a gente não tivesse construído tudo isso que foi feito até hoje. Bem, Salvo, você falou aí do começo, né? Quando você conheceu o Martins e vocês iniciaram aí o processo na ANAF. Depois disso aí, você Martins, teve 2 mandatos, teve a época desde o tempo lá da junta governativa, e você sempre teve ali sendo escudeiro, sendo fiel ali como tesoureiro ali junto com o Marquinhos. Como é que foi trabalhar assim esse tempo na ANAF, assim, não sendo, né, protagonista, porque você, praticamente tudo que você faz, você é protagonista, né? Você é um líder, você dirige o sindicato, você dirige uma comissão, entendeu? E na ANAF você foi como um tesoureiro e era o Marquinhos que mandava, mas você estava sempre junto, sempre ali do lado ali. Como é que foi essa experiência para você? Na verdade, não comandar e ser tipo comandado, né? Não sei se a pergunta é bem essa. Marçal, eu exerço função de liderança na minha vida desde os 22 anos de idade. Então eu coordenei um grupo daqui de Pernambuco bastante grande, que foi o Grupo João Santos, né, que comecei com 22 anos, saí de lá me afastei em 99, 7 anos, né? Comecei como ajudante geral, né, e cheguei na função de liderança de chefia. Quando você se submete a um projeto, você tem que saber quem é aquele líder. E nos 10 anos que eu convivi com o Marquinho, ele presidente, eu sempre o tive como líder. Eu nunca confrontei Marquinho em qualquer lugar público. Nos bastidores, eu chamava, conversava, dizia para ele o que eu pensava, mas ele sempre fez do jeito dele, até porque Marquinho também é um líder, né? Sim. Marquinho tem extremamente, vou dizer assim, politicamente, ele é muito mais habilidoso do que eu sou um trator, tá? Eu vou para cima do meu oponente, Marquinho não vai. Ele espera o tempo certo de compor. Nós temos estilo diferente. Mas assim, foi uma experiência extremamente positiva. Nos completamos, assim... Na verdade, isso que eu ia falar, essa dupla, na verdade, se completou, né? Nos completamos como líder, não avançamos mais, porque tinha Sérgio Corrêa no meio, né? E Martins, não vou dizer que ele só queria fazer a vontade de Sérgio Corrêa, hoje eu entendo. Por ele ser um líder habilidoso, tá? Ele tentava compor o tempo todo, e eu achava que tinha hora que ele tinha que ir para cima. Porque quem representa todos. Você não pode só favorecer quem está tendo oportunidade. Você tem que defender outra classe. Mas assim, foi uma parceria extremamente positiva. Marquinho
sempre honrou todos os compromissos dele com a entidade, aprovou todas as contas, nunca fez qualquer coisa que fugisse da conduta da entidade. Então, assim, Marquinhos é um grande líder e foi um extraordinário presidente. E aí você sucedeu o Baquinho, né? Você foi eleito presidente, foi em 2018? 2018, 2 de novembro. 2 de novembro de 2018, dia de finado. E aí já, agora, recentemente, final do ano, aí ele já tomou posse do segundo, já está no segundo mandato, durante o segundo mandato, e como é que foi aí, esses 5 anos, né? 5 anos que você está na NAF, teve aí os problemas aí com a CBF, né? Com a mudança de comandante da CBF, também mudaram a relação, o entendimento com a ANAF, e isso aí, como é que tá a situação da ANAF aí em relação à CBF, em relação ao que você vem administrando esse tempo? Na verdade, Massa, hoje a relação com a CBF ela se dá mais no campo jurídico, né? A gente não tem qualquer diálogo, né? Assim, Edinaldo, na maneira dele de agir, de desconfiar de todo mundo, ele acha que todo mundo é contra ele. Eu nunca fiz qualquer gesto que viesse, até porque eu não voto, né? Eu não tenho voto para presidente da CBF. Então a minha interferência é a mínima possível, né? A CBF ela sempre contribuiu aí com a ANAF como repasse começou com 7 mil, depois foi para 11, enfim. Com o Rogério passou para 30, Edinaldo suspendeu. Nós entramos na justiça, ainda não há um parecer jurídico em relação a isso, né? A CBF ela tem bastante força política e jurídica, vou dizer assim, né? E aí a gente está nessa situação. A única tristeza é que Alício, Seleme, Ricardo Maxi, Juliano Bozano ligaram para os atos para esvaziar a ANAF, né? O principal disso foi Alício, né? Que ligou inclusive para os atos do Nordeste, para a maioria. E aí tem um processo contra ele no Ministério Público. Esse tipo de situação a gente não vai deixar, porque é um esvaziamento de categoria. Nunca me dei bem com quase nenhum presidente de comissão, porque eles querem impor a vontade dele e eles têm que entender que tem um equilíbrio. Eu acho engraçado, Marcelo, que os caras acham que ser FIFA, né, é muita coisa. Acham que ser FIFA é ser Deus. Eu não vi um livro ainda na história, tá certo, que fale que um árbitro FIFA virou presidente da República, né? Um árbitro FIFA atua dentro de campo, mas não é um líder, né? E o pior de todos se acovardam diante do sistema. Não tem voz, não tem posição. Eles têm posição para tratar mal jogador, para tratar mal dirigente, para tratar mal a categoria, para ironizar a categoria, dizer que o presidente da ANAF é desonesto, mas para peitar o sistema, não conheço ainda, né? E aí nós estamos vivendo um fator que eu quero dizer aqui, muito engraçado, né? Hoje, Almi, Serapião, Monção e Cerdeira tem um processo contra a CBF. Coronel Ricardo também tem. Tem um processo contra a CBF. E o que é engraçado, eles se submeteram a trabalhar lá durante X anos, sem carteira assinada, e não tiveram coragem de fazer uma denúncia. Aí agora viraram herói. Oprimiu os atos. Eram os opressores. Agora querem ser oprimidos. Vivem mandando mensagem em grupo pessoal para não, defenda, faça isso. Não. Gente, no mínimo o ser humano tem que ter dignidade. Se ele aceitou aquela situação, ele não tem que fazer denúncia nenhuma, não tem que buscar na justiça. Eles sabiam que funcionava daquela maneira. E se queria tomar providência, que tomasse dentro do trabalho e não fazer esse tipo de atitude. Eu sou sindicalista, Salmo. Você é contra que não tenha carteira assinada? Eu sou a favor que tenha. Mas você aceitou essa condição. Se você aceitou essa condição, você não pode ir de encontro àquilo que você aceitou. Então, está aí de opressores a oprimidos. Mas você entende, né? Que se eles falassem qualquer coisa durante o emprego, eles seriam mandados embora também, né? Entendo, mas eles teriam a oportunidade do diálogo, né? A oportunidade ali no meio tem ex-juiz. Segundo, né? Chegou para mim, em 2022 teve uma reunião lá com o setor de RH da CBF, onde foi tratado aí de ser passar a ser de CLT, carteira assinada. Tem algum documento sobre isso? Não vi, não me deram, não me passaram. Mas mais uma falácia processual. Salmi, em relação à ANAF, né, agora que você falou nesse processo aí jurídico com a CBF, o que se fala muito, o que mais se ouve falar, é até revoltante às vezes, porque falta de informação é tudo,
A pessoa tem que ter informação para falar antes, né? Os árbitros falam que a ANAF nunca fez nada pro árbitro, que a ANAF não faz nada, que a ANAF só quer viajar, só quer estar em lugar bonito e que não sabe como gasta o dinheiro, e por isso que eles não pagam as anuidades, eles não contribuem quando é a época dos 5%. O que tem nisso, São? Porque eu tenho conhecimento que, pelo que eu sei, a ANAF já deu 4 carros, né? 0 quilômetro. 4 carros 0 quilômetro para os associados, aí foram sorteados, inclusive 3 mulheres ganharam e um homem que era do Piauí. E esses carros, só de carro aí já são 200 mil reais pelo menos, que é o valor desse carro, mais para entrega, de tudo, documentação e tudo mais. Fora isso, eu estou falando que o que eu sei, né? E assim, é mais do que os próprios árbitros deveriam saber, mas, por exemplo, eu sei que a ANAF ajudou aí os sindicatos que estão regulares, né, durante a pandemia, né, dando dinheiro para a cesta básica e despesas mais necessárias. Eu sei que a ANAF ajuda árbitros, ajudou muitos árbitros aí de tratamento. Diga aí, Salmo, qual é a razão? O que esses caras estão falando aí, Salmo? Eles têm razão na reclamação deles? Massal, tem um comercial que é bem antigo, é da nossa geração, da casa Lux Ótica, que diz assim: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Se existe um meio que é omisso em relação à conquista, são os árbitros brasileiros, a sua maioria. E eu entendo, porque ele vive da escala, nos estados e a nível nacional. E tira completamente. Alício pegou o telefone e ligou com árbitros a ele: se você for associado da ANAF, esqueça que você nunca mais vai atuar. O que é que o cara vai fazer? Ele não tem outra situação. Não tem. Tá? Ele não tem. E ele não pode nem me processar, Alício, porque o árbitro vai depor contra ele, dizendo o que ele disse, porque ele sabe que ele disse. Ele sabe que ele disse. Então, assim, é uma opressão. E qual a defesa que o cara tem para se desculpar? Ele deveria, no mínimo, ficar calado. Ele dizer: ó, eu não quero me associar, tá tudo certo. Né? Tá tudo certo, eu não quero me associar. Mas ele dizer que não faz, ele deveria pelo menos ler. Você resumiu tudo. Seguro de vida, né? Tudo que a gente criou, auxílio funeral, criamos tudo. Você tirou, inclusive, os 5%, né? Tirei os 5% de taxa. Então, assim, só que, infelizmente, como as pessoas são contaminadas, né? E as pessoas não querem liderança no meio. Elas não querem quem se coloque, né? A maior prova é o presidente da CBF atual. O presidente da CBF, ele sempre disse sim, senhor, para poder chegar no poder. Né? Ele nunca combateu absolutamente nada. Tudo dele era sim, senhor. Sim, senhor. Saiu das sombras direto pro poder. Era um líder morto. Tá? E aí, quando chega no poder, ele tritura todo mundo. Ele ocupa espaço quando a pessoa baixa a guarda e vai subindo. Existe, Marcelo, por exemplo, o exemplo maior. Faz 7 meses que o Brasil não tem... Não é nem que a ANAF foi sufocada politicamente. Que o Brasil não tem um treinador da seleção brasileira. E ninguém diz nada. Nunca aconteceu essa transição. E ninguém diz nada. Né? Os erros que acontecem possivelmente da arbitragem, tá certo? Vai lá, mostra o clube, e tá tudo certo. Os árbitros erram e continua, que é uma política que eu sou contra. Eu acho que, como o quadro é grande, errou, tem que dar oportunidade a outro, para que possa se destacar. Né? Então, assim, é preciso uma política diferenciada de oportunidade. O presidente da comissão está lá há 1 ano, completou agora em abril, certo? Ele não visitou ainda, acho que só Santa Catarina. Não visitou, não foi perceber a particularidade dos estados. Mas os árbitros não querem que a entidade diga isso. Né? Marcelo, eu sempre disse, se muitos não tivessem, vou dizer assim, o ego para continuar isso, já deveriam ter entregue o escudo há muito tempo. Dizia assim: Salmo, você quer ser assessor de arbitragem? Eu dizia: cara, não, só se eu trabalhar em 40 jogos. Porque eu não posso dispor meu tempo, deixar de estar com a minha família para algo que não rende a minha sobrevivência. Tem que ficar esperando, né? A sobrevivência da Comissão Nacional rende, porque os caras têm um salário, eu vou dizer, justo. Não vou dizer que é muito ou que é pouco. Eu vou dizer que é justo o salário, para o que se faz, tá? Mas a arbitragem teria que ter isso. O cara tem que ter um plano de carreira. E o que me deixa tranquilo, Marcelo, quando eu digo que a ANAF vive de viajar. Eu conheci todos os estados brasileiros antes de participar da ANAF. Eu conheço 26 países, todos os continentes do mundo,
sem ser da ANAF. Então isso me deixa completamente tranquilo. E talvez isso incomode quem está no poder. É o poder, porque eu estou no poder sem precisar do poder. Qualquer outra pessoa, no meu lugar, já teria fechado a ANAF há muito tempo. Qualquer outro presidente. Tá? Mas, entendo os motivos da Edinaldo? Claro que eu entendo. É a forma dele fazer política. É a forma dele fazer política. E há um ano, desde o enfrentamento político, que eu não faço qualquer crítica à situação. Forma dele fazer política, eu sempre vou respeitar. Jamais vou entrar no foco do homem. Mas existem estratégias e estratégias. Né? Existem os caras que estão lá frustrados, os caras que Senem dá grito e aceita, tá certo? E como é que ele tira o ego dele? Gritando com ato. É uma troca. Então, infelizmente, você perguntar, Salmo, esses 5 anos, é extremamente frustrante. Porque é uma carteira para você administrar que não tem por ano 500 mil reais. Que não tem 500 mil reais. Então, eu administro volumes, né? 500 vezes isso aí. Fazendo a gestão da empresa. Então, é extremamente frustrante. Mas, como aceitamos o cargo e não podemos olhar para o retrovisor, vamos até o fim. Uma coisa eles não conseguem, me tirar do carro. Eu sou eleito legitimamente. Eles podem inventar o que eles quiserem, tá certo? Mas legitimamente eu fui eleito e espero que com o tempo essa relação harmonize, tá? Não de receber. Eu acho que essa coisa do repasse, a atitude do presidente está correta. As entidades ela tem que sobreviver do dinheiro dela. Agora, o patrocínio do árbitro deveria ir para os árbitros e não para o salário da comissão. Bem, galera, ó, você vê que aqui o papo é bom, rende e o Salmo fala mesmo, tá? E assim, o Salmo, ele é presidente também aqui do sindicato, aqui da indústria do açúcar do Estado de Pernambuco. E ele tem uma assembleia para ir agora e gentilmente ele está falando aqui comigo. Então eu vou fazer só mais uma pergunta para ele, já aproveitando esse negócio da CBF. E nós vamos, depois a gente vai voltar nesse assunto, inclusive já dentro da CBF, que já vai render. Ainda tem CBF para falar, ainda tem a federação, ainda tem mais coisa, mas isso aí eu vou gravar numa segunda parte. Eu vou fazer só mais uma para liberar ele. Dentro aí, você está falando da CBF, nos bastidores, comentários e até inclusive nas checagens que a gente faz, essa perseguição, que eu posso falar que é uma perseguição da CBF em cima da ANAF, seria por conta de política, né, do presidente hoje da CBF, que era presidente da Federação Baiana, o Edinaldo, e que ele tem um problema com Arilson Bispo, o ex-árbitro, que era tesoureiro da ANAF. Quando ele assumiu a CBF, ele passou a perseguir, eu posso falar isso, que ele passou a perseguir a ANAF, cortou toda a relação por conta dessa briga local que ele tem lá na Bahia com o Arilson, que inclusive Arilson trabalhava diretamente com ele, segundo alguns falam, era até segurança do Edinaldo, isso eu não sei, nunca confirmei, mas é o que falam. Mas como tem essa briga política entre eles, essa coisinha local, estadual, levou a nível nacional, punindo a ANAF e punindo todos a categoria, todos os árbitros que fazem parte aí. É isso, Salmo? Olha, assim, eu tive com o Edinaldo 2 vezes. Vou dizer, em toda a minha vida, 3. Nós tivemos, antes dele estar no poder, num jogo do Maracanã, Palmeiras e Santos, que o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Conversamos lá bastante, demos gargalhada. Edinaldo nunca falou absolutamente nada sobre o Arilson. Eu sempre tentei tirar, qual o problema, não sei o quê. O que eu sei é que teve uma eleição lá, segundo ele disse que o povo diz que Arilson participou da eleição, não tenho conhecimento disso. Participou. Na minha eleição em 2018, Sérgio Corrêa ligou para mim pedindo para Arilson não ser da chapa. E eu perguntei por qual motivo, ele também não me disse. E eu disse que só tiraria ou conversaria com Arilson se ele me dissesse o motivo. Tá? Não, mas se você não tirar ele, você não vai ter relação com a CBF. Eu disse, diga ao seu interlocutor que me procure. Ponto. Certo? Beleza. Arilson ficou como tesoureiro. O mundo dá 360 graus e na bolsa de aposta de 1 para 50 milhões, ninguém jamais diria que Edinaldo seria o presidente da CBF. Né? Edinaldo virou o presidente da CBF. Tive com ele no jogo da seleção, em 8 de setembro, aqui em Recife. Tive no camarote da CBF, ele me convidou, eu fui lá. E tive com ele uma vez na CBF, salvo engano, em novembro de 2021. Ele assumiu 21, novembro de 2021.
Conversamos rapidamente, nesse gabinete estava Charles Felipe, presidente da federação, e de repente ele falava comigo sempre, final de ano a gente trocou mensagem, e ele deixou de falar comigo, não atendeu mais, deve ter chegado alguma coisa no ouvido dele. As críticas que eu faço diretamente, e Arilson não faz mais parte da ANAF. Eu tive uma conversa franca com Arilson, tá certo? Que para entidade sobreviver, ele precisava ficar fora, né? E ela vai sobreviver. Então você entende que isso é por causa do Arilson? Sim. Mesmo ele não me dizendo, mas há uma unanimidade, né, que fala isso. E Arilson ficou fora da diretoria da ANAF. Procurei Ricardo, conversei bastante, tentei mostrar esse tema, mas Adinaldo tem um jeito dele de administrar. Ele até tentou que eu conversasse com o Senem, até eu fui procurado para isso. Mas como o Senem começou a gestão dele sem nem me conhecer, né, porque eu conheci o Senem, ele não sabia nem falar em público, né, em 2012. Ele não sabia nem falar em público. Né, trabalhei com ele jogo aqui em 2007. Nem falar em público ele sabia. Então que ficava nervoso. Né? Continua nervoso ainda, porque se tirar ele do sério ele fala alto com as pessoas. Então continua nervoso. Ele começou me criticando, eu não tenho qualquer relação. Eu entendia que a relação presidente da ANAF tinha que ser com o presidente da CBF, e não com o subordinado do presidente da CBF. Que a Comissão Nacional, ela não deveria ter nome de nem de presidente, em lugar nenhum. Porque presidente de uma instituição só pode ter um. Já tem, né? Não pode ter dois, exatamente. Né? É o presidente da CBF e o diretor de arbitragem, coisa desse tipo. Então, por esse motivo, pessoalmente, não tenho nada contra o Senem, tá? Torço que ele faça um extraordinário trabalho, né? Que eu acredito que não fará, porque em um ano não mostrou para que veio ainda. O modelo de escala do Brasil continua o mesmo quando eu entrei, desde Ives Mendes, tá certo? É o meu modelo. Pincelar um ato daqui, pincelar um ato dali, dar jogo a ele foi bem, dá o escudo da FIFA. Não vai na sorte. Aí quando ele começa a errar, tira o cara, né? Se o cara for de uma federação que não tenha força política, tira também. Então por aí, esse jogo continua mesmo, né? E os caras que estão lá se achando o máximo, um bando de frustrados que passaram 10 anos sem ter oportunidade de nada, tá? Então, infelizmente, Marçal, essa é a situação. Mas, como eu te digo, eu espero que os árbitros, no futuro, eu acho que essa geração não que está aí, os que venham depois, entendam que só as instituições, só as lutas de classe mudaram o mundo, não mudaram o Brasil, não. Só as grandes revoluções que ficaram para a história. Infelizmente, eles não entendem isso, eles são individuais, né? Não tem carteira assinada, depende da escala. O presidente da comissão vinha aqui em Pernambuco, da Comissão Nacional, o cara submete e buscar o carro dele, buscar, levar no hotel, pagar café, né? Tudo. Entendeu? Se trouxer até a esposa, o cara quer pagar a conta. Exatamente. Coisa desse tipo. Então, a pessoa precisa entender que relações, ela tem que ter, no mínimo, respeito e dignidade. Respeito e dignidade. Separa o homem. O homem, não tenho nada contra nenhum. O gestor, para mim, são todos opressores. E só oprime a arbitragem. Porque eu duvido que um presidente da comissão, seja quem estiver lá, estadual ou local, vá atacar um clube publicamente. Porque custa o cargo dele. Né? Então, basicamente é isso. É isso aí, galera. Agora vamos liberar aqui o Salmo para ele fazer a parte dele aí de presidente do sindicato aí, de outro sindicato tão mais importante aqui da arbitragem. E depois nós voltamos, tá? Essa entrevista não acabou não. E o Salmo, tá bom, o Salmo tá bom de conversa. Um abraço.